Então vamos lá. Aqui ele não vai ter só esse ID cliente, ele vai ter a string do nome, ele vai ter a string do CPF, ele vai ter a string do endereço, ele vai ter a string do telefone. E quantos outros campos vocês tiverem aí inserido. E aqui a mesma coisa, ó. Então o ID cliente vai receber, né, o ID cliente, o nome vai receber o nome. Se não me engano foram 5 campos, então vou colocar aqui os 5 campos. Ok, beleza. Isso vai servir então para no seguinte, esse aqui era geralmente para uma consulta, uma busca específica. Esse aqui, ó, é para poder salvar os dados. Então quando eu for salvar os dados, o campo ID cliente do banco de dados vai receber o que eu passar como parâmetro para ele. O nome vai receber o que eu passar aqui como parâmetro na hora de salvar e assim por diante. Então aqui, além do nome, eu tenho o CPF. A ordem aqui não importa, tá joia? Eu vou ter aqui o endereço e o telefone. O que importa é que todos os campos que vão receber dados estejam aqui. Aqui eu vou ter então o telefone. Ok, perfeito. Então eu tenho aqui todos os campos que vão receber dados, né? Todas as informações aí sendo passadas para ele. Deixa eu ver porque ele está dando um erro no meu ID cliente. Ele já está certo aí, né? Ele já está com os métodos get e sets aí, todos eles definidos. Pronto. A classe é justamente isso aqui. Claro que quando eu for listar esses clientes em outra tela, aí eu vou precisar criar, como eu falei, né? Eu quero mostrar o cliente em vendas, então vou precisar criar uma referência para isso, mas a gente faz isso futuramente. Para as propriedades do cliente em si, para o CRUD dele, que é inserção, edição, aqui eu já tenho pronto. Próxima etapa, o que comunica com as tabelas? A classe que comunica com as tabelas é a classe DAO. Então eu vou vir aqui na classe DAO, vou adicionar um novo item de classe e vou chamar de cliente DAO. Ok, cliente DAO. E vou mandar ele adicionar esse objeto aqui. O meu cliente DAO, ele vai então se comunicar com a minha entidade de clientes. Só que eu vou fazer isso de uma forma não direta, né? De uma forma indireta, através de uma terceira classe. Então, vai existir uma classe que vai receber informações, né? Que seria informações aí do CRUD mesmo, para poder criar, editar, buscar e etc. Então vamos fazer isso no DAO aqui mesmo. Botão direito, adicionar novo item, é uma classe que nós chamamos de classe de intermediação. Eu vou colocar aqui o nome para ela, é muito usada no projeto de 3 camadas. Né? Eu vou colocar aqui o nome para ela, pode ser de... Vamos colocar aqui obrigatório. Vou chamar ela de obrigatório. Vai ser um objeto obrigatório. Então, toda vez que eu for chamar uma outra classe, eu vou ter que passar por esse objeto aqui obrigatório. Como ela vai ser acessada de forma externa, ela vai ser pública, né? E aqui, em vez de deixar ela como class obrigatório, eu posso utilizar uma interface para ela. Então, aqui em vez de class, eu vou trabalhar com o interface. Faltou um R aqui, ó. Interface, beleza. E essa minha interface, ela vai devolver um objeto que vai ser uma classe, né? Aqui eu posso colocar qualquer coisa, eu vou colocar aqui, ó, qualquer classe, beleza. Quando eu chamar então obrigatório, o que eu vou passar aqui? O nome da classe que eu quero acessar. Então, nesse caso, se eu tiver, por exemplo, no meu cliente DAO e quero comunicar com o meu cliente que está dentro da entidade aqui, eu vou chamar o objeto obrigatório e aqui eu passo o meu cliente. A gente vai fazer na prática já isso aí. Então aqui beleza, tendo feito isso, eu abro aqui, fecho chaves, né, que é desse objeto, na verdade já estava aberto aqui, ó. Ok. E dentro dessas chaves eu vou retornar para ele, né, um método create, todos os métodos que eu vou precisar. Então create, e aqui eu passo para ele um objeto de qualquer classe, obj. Beleza. Então é o seguinte, quando eu utilizar essa minha classe, né, obrigatória, que vai fazer a intermediação com as outras, eu vou poder utilizar um método create, e aqui eu falo para qual classe eu vou criar. A gente vai fazer um pouco na prática, para quem nunca viu uma estruturação em 3 camadas, né, pode
tem um pouquinho de dificuldade nessa parte aqui. Então, por isso que eu estou fazendo passo a passo e vou mostrar o funcionamento disso aqui passo a passo. Além do método create, eu tenho que implementar os outros métodos. Então, na próxima aula, nós vamos implementar os outros métodos, né, para aí sim a gente começar a fazer o cliente DAO, que através dessa classe obrigatória vai conseguir trazer as informações do cliente.